Graça e paz, meus irmãos. Estamos iniciando mais um dos nossos vídeos devocionais e hoje eu gostaria de meditar com você em apenas um verso da Escritura que se acha lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso de número 10. Efésios, capítulo 6, verso 10, que nos diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, pela bênção da tua palavra e pela oportunidade de mais uma vez podermos meditar nela e sermos por ela alimentados, instruídos e fortalecidos. Te pedimos que o Senhor mesmo fale ao coração de cada um daqueles que vão meditar nesta palavra e assim nós possamos todos ser edificados para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos a respeito deste tema, claramente nos vem à mente uma série de textos na Bíblia que nos falam a respeito desta realidade, da nossa fortaleza, da nossa segurança. E nós sabemos que, pelo que a Escritura nos diz, Deus é a nossa fortaleza. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve este texto, esta carta aos Efésios, nós conhecemos neste texto a sequência que nos fala a respeito da armadura com a qual nós devemos estar vestidos, revestidos, para podermos suportar as ciladas de Satanás e ficarmos firmes contra cada uma dessas ciladas. E então, antes de se dedicar a tratar de cada um dos elementos que compõem essa armadura, Paulo inicia essa parte do texto chamando os crentes lá da igreja de Éfeso a se fortalecerem. Mas se fortalecerem onde? E ele vai dizer: no Senhor e na força do poder do Senhor. Nós muitas vezes temos a tendência de buscar essa força, essa fortaleza em circunstâncias da nossa própria vida. Nós temos a tendência de buscar refúgio em lugares e em coisas que, na verdade, não nos podem dar refúgio. Por isso, o livro dos Salmos é rico em nos apontar essa realidade, mostrando que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro em toda e qualquer situação. E então, quando o apóstolo Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele vai nos apresentar algumas realidades importantes a respeito de buscar esse fortalecimento. Onde buscar, como buscar, onde nós vamos encontrar isso. E se nós pudermos, lembrando do texto seguinte, os versos seguintes que falam a respeito da armadura de Deus, resumir todo este texto, talvez nós pudéssemos utilizar 3 expressões que são fundamentais para este resumo: fé, oração e palavra de Deus. Fé, oração e palavra de Deus. Estas 3 características são as características fundamentais da composição dessa armadura da qual nós devemos estar revestidos para podermos suportar as ciladas de Satanás, as ciladas do diabo, ficando firmes contra cada uma dessas ciladas. Mas não adianta nós nos vestirmos de fé, não adianta nós nos dedicarmos à oração, não adianta nós buscarmos conhecimento da palavra, se essas realidades não produzirem aspectos práticos na nossa vida. E nós poderíamos definir, também olhando para este texto, especialmente o que nos diz o verso 18, que aspectos práticos são esses. E aí nós vemos que Paulo vai falar sobre vigilância, perseverança e súplica. Portanto, nós precisamos nos revestir de fé, nós precisamos nos revestir de oração, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, para que, munidos
destes elementos preciosos, nós possamos então desenvolver uma vida de vigilância, estando atentos em todo o tempo, sendo perseverantes em todo o tempo, e seja qual for a circunstância, e suplicando em todo o tempo pelo favor de Deus e pelo cuidado de Deus para conosco, para com o seu povo. Por isso, quando nós refletimos a respeito desta realidade de buscarmos a segurança e a fortaleza que Deus nos dá, é preciso entendermos que o próprio Deus nos capacita com elementos dos quais nós devemos nos apossar para que a nossa prática seja uma prática que nos mantenha firmes e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus nos capacita com essas condições para que nós o busquemos. Deus nos capacita com essas condições para que nós possamos ser defendidos ou bem equipados para estarmos defendidos contra estas ciladas do diabo que Paulo menciona no verso 11 deste capítulo 6 da carta aos Efésios. E é muito importante nós termos a convicção de que a nossa força ela está no Senhor, de que o poder que nós podemos utilizar é o poder que vem do Senhor, olhando para o que a própria Escritura nos fala sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, Jesus vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Nós somos totalmente incapazes e totalmente impotentes diante das lutas da vida para tomarmos qualquer atitude, para tomarmos qualquer providência em favor de nós mesmos. É de suma importância que nós estejamos submetidos à vontade do Senhor Jesus, que nós estejamos submetidos às ordens do Senhor Jesus e confiados na segurança e na provisão do Senhor Jesus, sejam quais forem as circunstâncias da vida. Por isso Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E é por esta razão que o apóstolo Paulo, agora escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquele que me fortalece é de fato a fonte de todo o poder para que eu possa manter-me firme e lutando as lutas desta vida sem esmorecer, entendendo que toda a nossa força, todo o nosso poder repousam em Deus e Ele nos capacita, nos habilita com esta condição para que a gente possa resistir a essas ciladas do diabo e às circunstâncias difíceis da vida às quais nós somos expostos o tempo todo. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, no momento da tribulação. E é por isso que nós temos que nos manter firmes, cingidos, vestidos de fé, revestidos de oração, nutridos pela palavra de Deus, para que isso promova em nós uma vida de vigilância, de perseverança e de súplica em todo o tempo. Busque em Deus essa força, busque de Deus essa condição para poder resistir e estar firme diante das ciladas do diabo, porque assim certamente nós haveremos de ser vitoriosos em Cristo Jesus, sendo levados ao final de todas estas circunstâncias difíceis numa condição de vitoriosos por causa da vitória que Cristo conquistou na cruz e com a qual Ele mesmo nos habilita para caminharmos na nossa jornada até o dia em que haveremos de ser chamados à sua presença. Por isso, não deixe de desenvolver a sua fé. Não deixe de desenvolver a sua vida de oração. Não deixe de desenvolver o hábito de meditar na palavra de Deus, para que você possa ser vigilante, perseverante e tenha sempre a disposição de, por meio das súplicas, buscar de Deus o socorro, o refúgio e a fortaleza que Ele é sobre cada um de nós, sobre a vida de cada um de nós. Deus te abençoe e te faça sempre pronto
a entender a sua palavra, de modo que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, você tenha a segurança de saber que de fato Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia.